Eu ia fazer um vídeo de primeiras impressões quando a série da Velma começou a sair, mas eu achei tão ruim que achei melhor esperar terminar a temporada para fazer um vídeo completo. E bom, aqui estamos e minha impressão não mudou tanto assim do começo da série para o final dela. Para quem não sabe, Velma é uma reimaginação do clássico desenho lá da década de 1960, das 4 crianças e o cachorro que investigam mistérios sombrios, macabros e no final revelam um vilão. A reimaginação, no caso, vem na forma como essa história é contada, que acaba servindo como meio que uma história prequel, uma origem para a formação desse grupo, acompanhando principalmente a Velma, que mora em Crystal Cove e frequenta o mesmo colégio que o Fred, que a Daphne e que o Norville, que é o nome canônico do Shaggy, que no caso seria o Salsicha. A Velma é atormentada pelo desaparecimento da mãe e entra numa investigação quando as garotas populares do colégio começam a ser encontradas mortas e sem cérebro. Eu tenho um carinho pela versão original do Scooby-Doo, porque eu lembro de passar no SBT, no finalzinho da tarde, junto com os Simpsons, e eu adorava assistir. Mas dito isso, eu não tenho muito apego ou preciosismo com a obra original. E eu estava genuinamente curioso para ver qual seria essa visão tanto da Mindy Kaling quanto do Charlie Grand, que é o criador dessa versão de Velma aqui em questão, e qual visão eles iam dar para o Scooby-Doo, para essa turma no caso, porque o Scooby-Doo parece que é o único personagem que eles não puderam usar do acervo Scooby-Doo, tipo, vocês podem contar essa reimaginação, essa história de vocês, mas não pode usar o cachorro, então fica aqui o aviso, não tem o cachorro na série. O problema, ao meu ver, é que essa visão que eles querem dar para esse mundo de Scooby-Doo não funciona em 90% do tempo. Basicamente, eles estão pegando Riverdale, pega também a série animada da Harley Quinn, e mistura. Só que na Harley faz sentido ele ser louco, ele ser exagerado, ele ser violento, porque condiz com essa personagem principal e condiz com aquele mundo no qual ela se encontra. Então acaba sendo divertido de acompanhar e faz sentido. Aqui em Velma, esses elementos acabam soando meio descolados, sabe? Por consequência, forçados. As referências à cultura pop, a brincadeira com a metalinguagem, a violência, tudo parece solto, parece que não pertence a essa série de fato, é pra meio que tentar chocar, parecer adulto, ser meio edgy, e pra mim não colou muito bem. Tanto que é sintomático perceber que isso é muito forte nos primeiros episódios e conforme a série vai acontecendo, meio que vai diminuindo consideravelmente esses elementos que eu tô falando, e aí fica mais ok de acompanhar, só que ainda fica presente até o final e, de novo, não orna direito. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Então deixa o like, não te custa nada e ajuda demais esse canal. E se você tá curtindo muito e ainda não é inscrito, assina aqui para fazer parte da comunidade. Os 10% que funcionam até frustra, porque dá pra ver ali o potencial da série se ela fosse menos cínica e desenvolvesse mais os seus personagens, porque toda a questão de pegar o quarteto principal e torná-lo diverso, eu acho que é uma escolha interessante. A Daphne é sino-americana, dublada pela Constance Wu, e tem uma questão envolvendo seus pais biológicos. O Norville é negro e dublado pelo Sam Richardson e é amigo pra tudo o quanto é coisa da Velma. O Fred é o único branco do quarteto e é uma criança mimada e burra. E todo o arco do Fred de desconstrução e de privilégio dele ser um garoto branco e tal, eu achei muito legal. E a voz que o Glenn Howerton dá pro personagem funciona muito bem. E aí a gente tem a Velma, que é dublada pela Mindy Kaling, que é uma protagonista que eu acho que vem de um ponto interessante quanto premissa. Ela perdeu a mãe, ela tem essa questão desse mistério que ela tem que resolver, só que tem todo esse trauma carregado de que causa ataque de ansiedade nela se ela tenta chegar perto desse assunto, muito lidando com a questão do trauma não resolvido e do luto não sentido. Mas assim, a Velma é uma personagem em caixa alta extremamente chata. Ela é uma personagem egocêntrica, trata mal todo mundo, seja familiar, seja amigo, ela não tem essa discriminação, ela não se importa com o sentimento de ninguém a não ser o dela, só os assuntos dela são importantes, e aí fica muito difícil de acompanhar a série nesse sentido. E assim, por mim, tudo bem você fazer uma personagem que não seja legal, que seja uma personagem chata de acompanhar, desde que eu sinta que isso tem um propósito pra narrativa, sabe? Ou que vai fazer ela desenvolver pra chegar em algum outro lugar melhor, ou de fato deixa ela sendo assim, só que qual que é o propósito pra isso pra narrativa? Parece que não existe necessariamente, e aí isso torna-se um desafio muito grande de acompanhar essa série quando a protagonista é assim, porque você não sente uma evolução nela. É a mesma coisa do começo ao fim. E aí, além de ser chato, você fica com extrema antipatia, no caso, né? Uma antipatia
para com a Velma, porque por que eu tô vendo essa personagem se ela é um porre de acompanhar? Que eu sinto que acaba virando um padrão das personagens da Mindy Kaling, porque tem a Dev de Eu Nunca, tem a Bella de A Vida Sexual das Garotas, que assim, beleza, é a partir das vivências da Mindy Kaling. Só que é um porre acompanhar toda a personagem dela ser exatamente a mesma coisa. E essas duas que eu citei, a do Eu Nunca, eu não terminei de ver a série, mas do que eu assisti, eu conseguia ver uma evolução nela, por mais que muitas vezes ela me irritava. E a Bella, eu acho que ela foge desse padrão da Mindy Kaling por boa parte da série, mas aí a segunda temporada joga ela de novo nesse padrão totalmente de uma forma que não funciona. E a gente tem a Velma, de novo, sendo a mesma personagem que é um pé no saco de acompanhar. O mistério em si, por sua vez, que é um elemento de Scooby-Doo que é colocado na série, eu não acho que é tão ruim, eu acho que poderia ser melhor. No sentido de que histórias de mistério pra mim são legais quando quem tá contando fala, olha, você vai passar por essa história comigo, dá a mão aqui, a gente vai junto e vai chegar no final, vai ter algo legal e aí se você quiser rever depois, você vai pegar as pistas que foram plantadas ali desse mistério. Eu não sinto que é o que Velma faz, porque quando vem a revelação no final, primeiro, chegou num ponto que eu tava meio óbvio pra mim pra onde essa história tava indo, e aí quando começa a ter uma exposição gratuita relacionada a alguns outros elementos, aí fica mais óbvio ainda porque a série não construiu esses elementos pra chegar no final e ter a resposta, e ter a reviravolta, e você ficar, caramba, não imaginava, mas talvez imaginava. Não tem exatamente isso, porque ou não tem nada, ou ele escancara e meio que anuncia o que vem depois. E aí tem o visual do desenho que assim, eu gostei demais. Eu acho visualmente muito legal, eu gosto do design dos personagens, do quarteto principal, eu gosto da forma como eles utilizam a iluminação ali usando um roxo e um verde para criar uma atmosfera às vezes meio macabra mesmo, que eu acho legal, ou como eles exageram nas expressões dos personagens em alguns determinados momentos, que acaba gerando um humor que eu gosto, é um tipo de humor que eu acho muito divertido, que poderia ter muito mais ao meu ver. Só que ao terminar o último episódio, que inclusive deixa uns ganchos ali para uma segunda temporada, o que mais me frustra é ver o potencial que essa série poderia ter e as coisas boas acabarem sendo soterradas pelo tanto de coisa que não funciona nessa primeira temporada de Velma, sobretudo a sua protagonista. Se você assistiu Velma, deixa aí nos comentários se você curtiu ou não, o que você achou da série. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama, o joinha me ajuda demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!